No final do século XIX, um cara chamado Balbiani realizou um experimento de merotomia em células vivas. A merotomia ela consistia basicamente em segmentar uma ameba, separando em duas partes, sendo que uma ficava com o núcleo, que a gente vai chamar de porção nucleada, e a outra sem o núcleo, que a gente vai chamar de porção anucleada. Com esse experimento, Balbiani conseguiu reparar, ou ele conseguiu perceber que, ao passar do tempo, aquela porção que apresentava o núcleo, ela se regenerava e conseguia se reproduzir, enquanto a porção anucleada, ela degenerava e morria. Através desse experimento, Balbiani conseguiu comprovar que o núcleo é responsável por toda a atividade metabólica da célula. E é exatamente sobre essa organela que a gente vai falar na aula de hoje. A aula de hoje é sobre o núcleo. Antes, vamos lembrar lá da primeira aula que a gente teve há muito tempo atrás, onde eu comparo célula procarionte com uma célula eucarionte. Na verdade, ou um organismo procarionte com um organismo eucarionte. A célula procariótica é aquela que apresenta os 4 componentes mínimos da célula. Então, eu estou falando de membrana plasmática, material genético, um material de preenchimento que a gente vai chamar de citoplasma e os ribossomos. Enquanto na minha célula eucariótica, eu vou ter uma célula com a presença de uma estrutura nuclear ou a presença de um núcleo verdadeiro, que eu vou chamar de carioteca. O núcleo, durante muito tempo, ele foi conhecido por ter a função de controlar todo o metabolismo celular e por carregar ou por ser responsável pela hereditariedade. Hoje a gente sabe que, na verdade, essas funções elas estão associadas com o material genético que é encontrado no interior do meu núcleo. Então, o núcleo, primeiro, ele está presente somente em células eucarióticas. É exatamente por causa da presença dessa estrutura que eu determino uma célula como sendo eucariótica, e ele tem todas essas funções porque ele armazena o meu material genético. Quando a gente fala do núcleo, dá uma olhada nessa imagem. Eu tenho, portanto, a presença de uma carioteca, ou o que eu posso chamar de envelope nuclear, ou ainda de membrana nuclear. Essa estrutura, ela é responsável por separar tudo que está dentro do núcleo do que está fora, ou seja, no citoplasma. Quando eu falo da minha célula eucariótica, portanto, o meu citosol, o meu citoplasma, ele é delimitado, ele fica entre a minha membrana plasmática e a minha membrana nuclear. Só que quando eu falo que o meu núcleo ele tem essa membrana nuclear, ou essa carioteca, significa que eu isolo tudo que está dentro do que está fora. Porém, eu preciso que haja uma comunicação entre o que está dentro e o que está fora do meu núcleo. É exatamente por isso que o meu núcleo ele apresenta poros. Poros, na verdade a minha membrana nuclear ela vai apresentar esses poros, que é para permitir que haja comunicação entre o que está dentro e o que está fora da célula. Além da minha membrana nuclear, a gente tem um material de preenchimento. Assim como eu tenho o meu citoplasma, composto por água e proteínas, o meu nucleoplasma, que também pode ser chamado de cariolinfa, ele contém água e proteínas e ele vai ser responsável pelo controle metabólico. Na verdade, é onde vão acontecer as minhas reações metabólicas. Então, por exemplo, se eu estiver falando de replicação de DNA que acontece durante a intérfase, ela precisa de um meio aquoso para acontecer. E esse meu material, meu nucleoplasma, ele é composto por água e proteínas. Outro, meu nucleolo. Tá vendo essa região bem no interior do meu núcleo, um pouco mais escura na imagem? É o meu nucleolo. O meu nucleolo ele é composto por RNA ribossômico. Se eu tô falando que ele é composto por RNA ribossômico, meu RNA ribossômico é um componente estrutural, é uma molécula que terá um papel estrutural e vai facilitar ou auxiliar na formação de ribossomo. Portanto, o meu nucleolo é de extrema importância, porque se eu não tiver nucleolo, eu não tenho ribossomo, e se não houver ribossomo na minha célula, eu não tenho nem nada de metabolismo acontecendo. Eu não tenho síntese proteica, que é exatamente o que vai ser responsável por todo o controle metabólico da minha célula. E por último, a gente tem a cromatina. O que é que eu vou chamar de cromatina? A cromatina é o meu material genético que carrega toda a informação de um organismo. Temos duas diferenças quando eu comparo a cromatina de células procarióticas com a cromatina de células eucarióticas. A cromatina das células procarióticas, elas não estarão associadas a grupos proteicos que nós vamos chamar de histonas.
enquanto a minha cromatina da célula eucariótica, ela tem essa associação com grupos dessa proteína que vão facilitar o enovelamento ou a condensação do meu material genético. Então vamos focar nos organismos eucariontes. Eu estou falando que na célula eucariótica, o meu DNA, a minha molécula de DNA, lembra que o meu DNA ele é formado por uma sequência de bases nitrogenadas ou de nucleotídeos, e eu tenho, portanto, a formação de uma molécula. Tá vendo essa imagem onde eu consigo visualizar o meu DNA associado a esses grupos de proteína? Essa molécula de DNA associadas a esse grupo proteico, a esses grupos de proteínas, é o que eu vou chamar de cromatina nos meus eucariontes. Qual é a função dessa minha proteína ou desse grupo de proteína? É exatamente facilitar com que o meu material genético esteja compactado para caber no interior do meu núcleo. Então, a minha molécula de DNA, ela vai se enovelar nesses grupos proteicos e o conjunto disso tudo é o que eu vou chamar de cromatina. A cromatina, ou o DNA associado ao meu grupo de 8 estonas, eu vou passar a chamar, portanto, de nucleossomo. Agora, vamos ver se você consegue entender o que eu estou querendo dizer. Meu material genético, ele é responsável por controlar toda a atividade metabólica dentro do meu corpo, ou no interior de uma célula. Significa que eu carrego toda a informação lá na minha cromatina, sendo que eu herdo metade desse DNA do meu pai e metade desse DNA da minha mãe. Só que esse material genético, ele está no que eu chamo de estado descondensado no interior. E você já ouviu falar de cromossomo. O meu material genético ou a minha cromatina, ela não é um filamento longo de DNA que eu encontro no meu núcleo, mas ela se segmenta em pequenos filamentos e esses pequenos filamentos eu vou chamar de cromonema e cada cromonema carrega um pouco de uma informação. Vê se fica mais fácil de você entender. Pega uma coleção de livro que você tenha. Qual que é a coleção de livro? Por exemplo, o livro do Harry Potter. Eu tenho a história do Harry Potter. A história do Harry Potter, ela se divide em 7 volumes de livro. Significa que eu tenho uma história toda, que é a minha cromatina, toda a minha informação genética, só que cada livro da série vai contar uma história. Ou seja, eu tenho toda essa história fragmentada em pequenas unidades. Significa que a minha analogia é, o meu DNA ou a minha cromatina, ela conta toda a minha história. Só que essa história, ela é fragmentada em 23 filamentos ou 23 cromonemas que, quando condensados, formam aquilo que a gente chama de cromossomo. Peraí, Carol, você estava falando de cromonema, agora você está falando de cromossomo? É tudo a mesma coisa. O meu cromonema é um filamento descondensado que vai carregar uma informação minha. O meu cromossomo é esse mesmo filamento condensado. Então, o que diferencia o meu cromonema do cromossomo é o estado de condensação em que ele se encontra. Mas você falou em 23 cromossomos e a gente fala que a nossa espécie ela tem 46 cromossomos? 46 cromossomos ou 23 pares. Então, significa que se eu tenho um par de cromossomos, o que eu tiver em um cromossomo que eu herdei da minha mãe, eu vou ter no cromossomo que eu herdei do meu pai. Exatamente a mesma informação. Para ficar um pouco mais claro, vamos falar do nosso ciclo celular. O que é um ciclo celular? A minha célula, no geral, ela tem 2 caminhos. Todos os meus 2 caminhos vão levar essa célula à minha morte. Ou ela entra em apoptose, quando essa célula está defeituosa, e a apoptose é o que a gente chama de morte celular programada, ela vai degenerar até desaparecer, ou ela vai morrer porque ela vai entrar em divisão celular. Então, teoricamente, todas as nossas células, elas morrem. Só que quando ela vai entrar em divisão celular, ela entra naquilo que eu chamo de ciclo celular, e é natural que isso aconteça. Por exemplo, como é que um zigoto, a partir de uma fecundação, ele vira um embrião? Porque essa célula, ela vai entrar naquilo que a gente chama de divisão celular, que é a mitose, e ela vai se multiplicar. Então, uma célula, ela tende a entrar em ciclo celular. Existem 2 tipos de célula no nosso organismo que nunca entram em divisão celular. Os nossos neurônios e as células do músculo cardíaco, só. Todas as outras células, elas tendem a entrar em divisão. Só que antes de entrar em divisão,
A minha célula ela passa por um período que eu vou chamar de intérfase e que a gente vai falar na nossa próxima aula. Mas o meu ciclo celular, ele tende a passar um período em intérfase e um pequeno período em divisão celular. E aí, durante essa duplicação, durante o meu período de intérfase, ocorre a duplicação do DNA. Por que eu preciso duplicar? Eu preciso duplicar para no final eu separar e formar células com a mesma quantidade de cromossomos. Mas vamos falar um pouco melhor dos cromossomos para você começar a se familiarizar com os assuntos da próxima aula? Antes da gente falar do cromossomo em si, vamos relembrar só um pouco a cromatina. A minha cromatina, ela pode se apresentar de duas maneiras. Uma região que se mantém permanentemente descondensada, que eu vou chamar de eucromatina, que é a minha cromatina verdadeira e que, portanto, ela está metabolicamente ativa. E uma outra região que eu vou chamar de heterocromatina, ou é uma região que se mantém permanentemente condensada. Portanto, se ela está permanentemente condensada, significa que ela está metabolicamente inativa. Por que é que a minha cromatina ela pode apresentar essas duas formas? Vê se você consegue acompanhar o meu raciocínio. Eu tenho a formação de um zigoto ou célula-ovo a partir de uma fecundação. Essa fecundação faz com que todas as células provenientes dessa minha célula, por exemplo, eu tenho a formação de um zigoto, ele vai começar a sofrer divisão celular e formar um embrião. Isso significa que todas as células do nosso organismo, elas contêm a mesma informação genética. Então, a mesma sequência de genes que eu tenho na célula proveniente do meu cabelo, eu vou ter, por exemplo, na célula presente no meu intestino. A diferença é que, e por isso que a gente divide em eucromatina ou eucromatina, lá no meu cabelo, nas células do meu cabelo, eu preciso de um gene ativo, o gene que determina a pigmentação do meu cabelo. Portanto, no meu cabelo, naquela célula, o meu gene que determina a pigmentação estará localizado numa região de eucromatina, metabolicamente ativa. Esse gene será transcrito e traduzido para produzir pigmentação. Agora, na célula do meu intestino, por exemplo, eu não preciso do gene ativo, o gene que produz pigmento para a coloração do meu cabelo. Portanto, na célula do meu intestino, esse gene estará localizado numa região que eu vou chamar de heterocromatina. Dá uma olhada nessa imagem, vê se fica mais simples de você entender. Tá vendo que essa região espiralada eu chamo de heterocromatina e essa região não espiralada eu vou chamar de eucromatina? É exatamente isso. Por exemplo, nosso intestino, ele produz enzimas digestivas que serão responsáveis pela digestão do nosso alimento. As enzimas, elas são traduzidas a partir de um gene presente lá no meu DNA. No meu intestino, eu preciso que esse gene esteja numa região de eucromatina, metabolicamente ativa. Agora, eu não preciso de uma proteína ou de uma enzima digestiva lá nas células da minha cabeça. Portanto, na célula do meu cabelo, esse gene estará localizado numa região de heterocromatina. Deu para entender? Deu para diferenciar? Nosso material genético ele é idêntico em todas as células. O que vai diferenciar é que eu tenho um gene ativo em um lugar onde eu preciso e esse gene estará inativo em um lugar onde eu não preciso da expressão do mesmo, certo? Agora vamos falar do cromossomo. O que é que diferencia, portanto, o meu cromonema do meu cromossomo? Meu cromonema é o meu filamento de DNA que tem uma certa sequência de genes e que, quando duplicado e condensado, forma o meu cromossomo. Portanto, a diferença entre cromonema e cromossomo é o estágio de condensação. Isso significa que o meu cromonema é o meu filamento de DNA descondensado, portanto, metabolicamente ativo, e o meu cromossomo é o meu filamento de DNA, o filamento de cromatina condensado. Significa que, se lá no meu cromossomo número 1, eu, Carol, eu tiver o gene A, B no meu cromonema, o gene A determina a pigmentação de olho e o gene B determina a pigmentação do meu cabelo. Isso determina com que todos os organismos da espécie humana apresentem o mesmo cromossomo e o mesmo gene. Significa que se no meu cromossomo número 1, porque a gente tem 23 pares de cromossomos, se no meu cromossomo número 1 eu tiver o gene que determina a pigmentação de olho e o gene que determina a pigmentação de cabelo, em todos os organismos da espécie humana, todos os organismos portarão no cromossomo número 1 o gene que determina a pigmentação de olho e o gene que determina a pigmentação de cabelo.
Essa é uma das características que fazem com que os organismos sejam classificados como sendo da mesma espécie. E aí, no meu cromonema número 1, eu tenho esses genes, portanto, quando eles duplicam, e isso vai acontecer na intérfase, que a gente vai estudar na próxima aula, quando eles duplicam e se condensam, eles passam a se chamar de cromossomos. Nós, da espécie humana, apresentamos 46 cromossomos, ou 23 pares. Por que eu vou falar em 23 pares? Porque eu herdo um da minha mãe e um do meu pai. Então, a gente tem 22 cromossomos, que eu vou chamar de autossomos. Significa que são cromossomos comuns a homens e mulheres. E um par de cromossomos sexuais. Então, se for XX, eu vou dizer que eu tô falando de uma mulher. É característica da mulher apresentar 2X. Se eu estiver falando do cromossomo sexual X e Y, isso determina com que o sexo do indivíduo seja masculino. Quando a gente fala de cromossomo, portanto, eu tenho os cromossomos, pares de cromossomos, que eu vou chamar de cromossomos homólogos, pares porque eu herdo um do meu pai e um da minha mãe. Vou chamar aqui de cromossomo 1 e 1'. O que é que me determina, ou qual é a definição para cromossomos homólogos? Cromossomos homólogos são aqueles que apresentam o mesmo tamanho, a mesma posição de centrômero e a mesma disposição de genes. Entenda que aqui eu tenho um cromossomo duplicado, um filamento de cromonema. Quando duplicado, eu tenho a formação de 2 filamentos. E esses 2 filamentos do mesmo cromossomo, eu vou chamar de cromátides irmãs. Significa que se eu tiver o gene A e o gene B, exemplo, o gene A dominante e o gene B dominante, na outra cromátide irmã desse cromossomo, eu também vou ter o gene A e o gene B dominante. No outro cromossomo, no 1', se eu tiver um Azinho e Bzinho, que eu vou chamar de genes alelos, na outra cromátide irmã eu também terei o Azinho e o Bzinho. Ah, Carol, você falou que apresenta a mesma posição de centrômero. O que é centrômero? Centrômero nada mais é do que uma constrição primária que mantém a união entre essas minhas duas cromátides irmãs. É uma região que fica permanentemente condensada. E é super importante porque a posição de centrômero, ele pode me classificar ou me levar à classificação dos meus cromossomos. Dá uma olhada nessa imagem. Tá vendo que quando o meu centrômero se localiza, divide no meio, no centro, dividindo o meu cromossomo em 2 braços de mesmo tamanho, a gente chama de braço essa região que forma o cromossomo. Então, quando o meu centrômero, ele divide o meu cromossomo em 2 braços de mesmo tamanho, eu classifico esse meu cromossomo como metacêntrico. Agora, se esse meu centrômero tiver deslocado um pouco mais para cima do centro, fazendo com que eu tenha um braço um pouco menor e um braço um pouco maior, eu vou chamar esse cromossomo de submetacêntrico. Agora, se o meu centrômero estiver bem deslocado e formar um bracinho bem pequenininho e um outro braço muito maior, eu vou classificar esse meu cromossomo como sendo acrocêntrico. E se o meu centrômero ainda se localizar numa região que eu vou chamar de telômero, que é a extremidade do meu cromossomo, eu vou classificar esse meu cromossomo como telocêntrico. Super importante, a espécie humana ela não apresenta cromossomo do tipo telocêntrico. Nós apresentamos sim todos os outros 3 tipos, mas o telocêntrico ele será encontrado em outras espécies que não a nossa. Isso é importante para classificar e essa classificação serve exatamente para que eu consiga parear os meus cromossomos ou distinguir. O conjunto de cromossomo, a imagem que eu consigo visualizar, ou o conjunto dos meus cromossomos formam aquilo que eu chamo de cariótipo. Olha esse cariótipo humano, por exemplo. Esse cariótipo eu consigo visualizar os pares de cromossomos. Aqui no final, no 23º par, eu vejo um par de cromossomos sexuais, 2 cromossomos X ou 2 cromossomos Y. Esse é o nosso conjunto cromossômico que eu consigo visualizar em uma etapa da mitose, que a gente vai estudar nas próximas aulas, que é a metáfase. Esse cariótipo, ele vai servir para a gente, por exemplo, diagnosticar alguma síndrome ou alguma anomalia genética, como síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, ou inclusive para eu descobrir o sexo da criança antes do nascimento. Se eu visualizar 2 cromossomos X, a gente está falando de uma menina.
Agora, se tiver um cromossomo X e um cromossomo Y, a gente vai estar falando do sexo masculino, portanto, será um menino. Vamos analisar, então, os meus cromossomos homólogos. Eu disse que cada perninha do meu cromossomo eu vou chamar de cromátide irmã. Essa constrição que mantém a união das minhas cromátides irmãs, eu vou chamar de centrômero. E aí eu coloquei aqui que, por exemplo, o Azão, o A desse cromossomo e o Azinho desse outro, formam que são genes alelos. O que são genes alelos? Eu determino genes alelos como sendo aqueles que ocupam a mesma posição no meu par de homólogos, e aí a posição que o gene ocupa no meu cromossomo eu vou chamar de locus gênico. Portanto, genes alelos são aqueles que ocupam o mesmo locus no meu par de homólogos. Qual é a diferença de gene para gene alelo? O meu gene é um segmento do meu DNA que vai determinar uma característica. Então, gene A, cor de olho, gene B, cor de cabelo. Só que, quando a gente fala, por exemplo, da cor de olho, vamos trabalhar com duas variações, olho claro e olho escuro. Eu estou falando de um gene, gene A, uma característica, cor de olho. O meu olho ele pode ser claro ou o meu olho ele pode ser escuro. Quem vai determinar se o meu olho é claro ou se o meu olho é escuro é exatamente o meu par de genes alelos. Então, a mesma coisa para o gene B. O gene B determina a pigmentação de cabelo. E aí, o meu cabelo ele pode ser escuro ou o meu cabelo pode ser claro. Então, eu defino como genes alelos aqueles que ocupam o mesmo locus e que determinam a mesma característica. Cor de olho, cor de cabelo, pigmentação da pele, enfim, um monte de características que a gente vai estudar lá na aula de genética. Essa aula, por sinal, é super importante para as aulas de genética que a gente vai ver um pouco mais para frente. E aí, esse par de cromossomos que apresentam o mesmo centrômero, a mesma posição de centrômero, a mesma disposição de genes, eu vou chamar de cromossomos homólogos. Bom, quando a gente fala de conjunto cromossômico, de acordo com o número de cromossomos existentes na célula e ainda com quantos tipos de cromossomo eu tenho, eu posso classificar o meu organismo como sendo haploide ou sendo diploide. E aí a gente vai falar da ploidia. Cuidado, porque esse é um dos assuntos mais cobrados nos vestibulares nos últimos anos e é onde normalmente os alunos mais erram. A gente já vai explicar por quê. Quando eu falo de ploidia da célula, a ploidia ela vai corresponder ao número de cromossomos que existe naquele organismo. Quem é que eu vou chamar de haploide ou qual célula eu vou chamar de haploide? Aquela célula que vai me apresentar somente um tipo de cromossomo de cada, ou um cromossomo de cada tipo. Significa, e aqui eu diferenciei os meus cromossomos através de cores, significa que na minha célula haploide, por exemplo, eu tenho um cromossomo vermelho, um cromossomo laranja e um cromossomo roxinho. Essa célula ela será uma célula haploide. Haploide N, N igual a quanto? Ou seja, quantos cromossomos eu tenho? Como é que a gente vai fazer para contar quantos cromossomos eu tenho na célula? Contando o número de centrômeros. Então, se eu consigo visualizar aqui 3 centrômeros, significa que eu tenho 3 cromossomos. Um laranja, um vermelho e um roxo, um cromossomo de cada tipo. Portanto, essa minha célula, ela tem a ploidia N igual a 3. E aí eu disse que as nossas células, a grande maioria pelo menos, são células diploide. O que eu vou chamar de células diploide? Aquelas que apresentam pares de cromossomos homólogos. Então a gente herda um do gameta feminino e um do gameta masculino para a formação do zigoto em si. Quando eu falo da formação do zigoto, esse zigoto ele vai dar origem a todas as células. No nosso organismo, todas as células que eu vou considerar como sendo somáticas serão células diploide. Mas o que são células somáticas? São todas aquelas que não são gametas. Quem são as nossas células haploide no nosso organismo? No nosso organismo, as células haploides elas serão os gametas ou no organismo de qualquer animal. Quem são as minhas células diploides? Nos animais, as células diploides são todas aquelas que eu vou chamar de somáticas. Quem são células somáticas? Célula de tecido epitelial, célula de tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido muscular, enfim, qualquer uma que não seja gameta. Elas apresentam a ploidia 2N. E aí, no nosso organismo, 2N igual a 46.
Porque eu tenho 23 pares de cromossomo. Lembra que eu falei no meio da aula? Então, 2N igual a 46 significa que eu tenho os meus cromossomos aos pares, por isso o 2. 2N igual a 46, 23 pares de cromossomos. Quem são os nossos gametas haploides? Se 2N igual a 46, e aí ele porta pares de homólogos, o meu gameta N, aonde eu tenho um cromossomo de cada tipo, eu vou ter, portanto, 23 cromossomos. Cuidado com isso. Eu disse que no nosso organismo as células diploides são 2N igual a 46. E nesse exercício, normalmente, o aluno ele olha para uma célula e quando eu falo de uma célula diploide, ele já me responde, essa célula é 2N igual a 46. Você tá vendo 46 cromossomos desse desenho? Não, eu vou contar o número de centrômeros, então o exercício ele vai me trazer, a questão ela vai me trazer um desenho e eu preciso contar quantos cromossomos tem, a menos que ele fale em uma célula humana. Aí sim, se ele me disser que está falando de uma célula humana, eu vou trabalhar com 2N igual a 46. Mas nesse desenho, eu consigo visualizar 2 cromossomos vermelhos, 2 laranjas e 2 roxos. Portanto, essa célula é uma célula diploide, 2N igual a 6. Essa célula ela não vai ter 46 cromossomos. Olha só outra coisa. Onde é que a gente costuma confundir? Vou colocar alguns desenhos para a gente aprender a diferenciar. E onde é que vocês normalmente erram? Por exemplo, se eu tiver uma célula assim. Um cromossomo azul, um vermelho e um vermelho. Outra célula onde eu tenho dois verdes e 2 vermelhos. Uma outra célula onde eu tenho um vermelho e um azul. Na outra eu tenho um vermelho e um verde. Na outra eu tenho três vermelhos e numa outra eu tenho um azul, um verde e um vermelho. Quando a gente começa a analisar esses desenhos, vocês também confundem quando eu trabalho com um filamento de DNA, ou seja, um cromonema ou um cromossomo. Presta atenção. Essa minha célula, eu tô falando, ou eu consigo visualizar 4 centrômeros. Portanto, eu tenho 4 cromossomos. A minha haploidia, ela vai ser alguma coisa, N ou 2N igual a 4. A diferença é que, ou como é que eu vou conseguir visualizar? Eu tenho 2 cromossomos azuis e 2 cromossomos vermelhos. Portanto, se os meus cromossomos se apresentam aos pares, essa minha célula ela será diploide. 2N igual a 4. E essa aqui? Essa minha célula eu consigo ver 2 cromossomos vermelhos e 2 cromossomos verdes. Só que os meus cromossomos estão duplicados. Qual é a diferença dessa célula para essa? Filamento simples, filamento duplicado. A diferença é que essa já passou por intérfase. Mas quantos cromossomos eu vejo? Vamos contar os centrômeros? 1, 2, 3, 4. Portanto, eu tenho pares de cromossomos, logo essa minha célula ela é 2N. 2N igual a 4. Exemplo, essa aqui de baixo. Essa célula aqui de baixo eu consigo ver 2 cromossomos. Só que eu vejo um vermelho e um verde. Portanto, eu estou falando de uma célula haploide. Haploide igual a 2. Essa outra célula aqui, eu vejo um vermelho e um azul. Só que eles estão duplicados, mas lembra que ploidia eu estou falando de cromossomo e não de filamento de cromatina. Portanto, eu tenho 2 cromossomos, 2 cromossomos diferentes, portanto, essa célula ela é N igual a 2.
Essa outra célula, eu vejo um cromossomo azul, um verde e um vermelho, um de cada tipo. Então, essa minha célula, ela é haploide. Haploide igual a 3. E essa célula? Essa célula eu tenho 3 cromossomos, mais 3 iguais. Ela não vai ser nem haploide nem diploide. Essa célula ela vai ser triploide. 3N. 3N igual a 3. Que tipo de célula vai apresentar essa haploidia? Por exemplo, o endosperma das angiospermas. Isso a gente vê numa aula de botânica. Mas quando a gente fala do endosperma, que é o material reserva, o material de nutrição da angiosperma, ela apresenta o endosperma triploide. É característica. Então, toma muito cuidado. Apareceu uma célula diploide, nem sempre essa célula vai ser 2N igual a 46. Apareceu uma célula haploide, nem sempre essa célula ela vai ser N igual a 23. Eu preciso contar o número de centrômeros que existem e, a partir do número de centrômeros, encontrar quantos cromossomos estão presentes naquela célula. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só. Se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like. Se surgir alguma dúvida, algum comentário, se você quiser fazer um elogio ou mesmo criticar, deixe o seu comentário aqui e não se esqueça de compartilhar com os colegas. Na próxima aula a gente começa a falar sobre intérfase para daí então entrar em divisão celular. É isso, até mais. Tchau, tchau.